Cadê o sonho? Tá aqui, ó. Sonhei com a rã. Rã geralmente é espírito. E pode ser mulher, tá? Então, rã, anote aí, por favor. Rã pode ser espírito e pode ser mulher, depende do contexto. Mulher ou espírito. Sonhei com a rã muito grande. Então, rã muito grande está ligado a espírito hereditário. Lembra que no livro do Apocalipse, da boca do falso profeta saía 3 rãs? 3. Então, sonhou com a rã. E a rã, ela tem uma especificidade. É um espírito de imundo. E rã grande é demônio hereditário. Tá? Grande, andando na parede. Parede é estrutura da família ou estrutura da casa. No quarto, estrutura da família, quarto, né, do casal. Que eu estava. Então, o quarto que você estava tem uma rã grande e gigante. E lá na frente ele diz que é verde, né? Então, é um demônio hereditário. Quando eu via, ele pulava na cama. Então, essa rã ataca a vida conjugal. Cama. E na cama estava meu pai e minha mãe. Então, na cama estava seu pai e sua mãe, mostrando que é coisa hereditária. E o meu pai jogava a rã pela porta. Então, seu pai protege você. Seu pai tem um espírito muito bom, mesmo que se ele seja morto ou vivo. A rã era verde, mostrando que a cor verde está ligado a amizades, né? Rã pode ser mulher ou espírito. Rã é mulher ou espírito. Agora, rã grande é demônio hereditário. Ou uma pessoa antiga da família. A rã pula na cama. Então, essa rã, ela ataca a vida conjugal, sexual da pessoa. Mas na cama não estava você, estava seu pai e sua mãe. A sua carne e sua alma. Mas aí o seu pai pega essa rã e joga na baixa da égua, joga longe. Então, queira ou não, o anjo do seu pai, seja ele vivo ou morto, protege você. E você é vítima. É vítima de maldição hereditária. Tá? Então, possivelmente, seus relacionamentos dê muito errado. Porque existe uma maldição hereditária. Não é culpa do seu pai nem da sua mãe. O seu pai e sua mãe aí representam você. O seu pai, o seu espírito. E a sua mãe, a sua carne. Em vez de quando a rã pula, o seu pai pega e joga, mostrando que é ruim. Então, ter cuidado aí. O que é que está havendo? Tem um espírito hereditário aí atacando sua cama. Faz todo sentido, pastor. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Se for isso, então sua vida da cama deve ter muitos conflitos, tá? Mas Deus é maior. Quem é maior do que Deus? Quem é maior do que Deus? Tem mais alguma observação a fazer? Que eu vou para outro sonho. Se tiver mais alguma observação a fazer, faça. Rã grande. Agora a rã é verde, né? A rã é verde. Então deve estar ligada à amizade também, né? Que poderia ser uma rã branca, que geralmente a da família é branca. A verde é uma rã, mas a cor verde representa amizade, né? Aí é uma contradição no sonho. Quando parece uma contradição, tem que se analisar melhor. Pastor, aparecem muitas rãs em minha casa. Pode ser que tenha um barreiro, uma fonte d'água próximo. Às vezes não tem nada de espiritual, não. A rã não é ruim em si, só nos sonhos. Eu vi que a rã era muito feia. Eu ficava com nojo. Pronto, é um espírito imundo. Pronto. Essa parte dela ser feia, nojenta, é um espírito imundo. Agora, esse espírito, ele não bate de frente com você. Esse espírito, ele age na surtina, pela cor dele, verde, entendeu? Talvez ele use seus amigos, alguma coisa por causa da cor verde. Mas tem um verde lodo, né? E tem um verde oliva. Então, o verde lodo também é a mesma coisa de amarelo. Amarelo ouro e amarelo pus, né? É a tonalização. Então, você deve ter cuidado, porque a sua cama, a sua vida conjugal, deve ser atacada. Não é de hoje, não, tá? Isso é desde sempre, desde a primeira namoradazinha que você teve. Era bem nojenta, pastor. Tenho muitas lutas em meus
com os meus pensamentos. No caso, os espíritos, né? Ataca a mente da pessoa, né? Ataca. Mas na verdade, não só a cama, é a cama, viu? Ataca a sua cama. Cuidado. Ok? Você deve fazer uma libertação. Vamos fazer um estudo agora à tarde sobre como se livrar de ataques mentais. Você é casado, é solteiro, é jovem? Qual a idade que você tem? Quer conversar comigo? Espírito ataca a mente. Todo espírito que ataca a mente ataca a cama. Quem é que consegue ter uma cama boa com a mente, né? O que eu devo fazer, pastor? Eu sou casado. Então, lutar, né? Tem filhos, casado, tem 33 anos, é novo, gente. Você tá com a vida na mão, né? Para viver. Brindar a sua cabeça, né? E ter cuidado para ter uma cama boa, uma vida conjugal boa. Ok? A questão é que essa luta na mente, isso pode ser de origem espiritual, no caso seu é espiritual, origem de vermes, e pode ser as duas coisas, né? Isso cresce antes dos 40, tá? Você tem que passar pelos 40 com a mente boa. Mas isso não é culpa sua, não. O que você tem que fazer é reagir. Se você reage, então o mal é desfeito. O mal só vence quando a gente não faz nada. Nossa, pastor, me descreveu agora. Olha, tá vendo? Faz sentido, pastor. Então que Deus te abençoe, preze por sua esposa, seus filhos. E você está com a vida na mão. 33 anos é uma idade de ouro. Você nem é velho e nem é novo. Está na idade de Adão e Eva. Oração de Adão e Eva, pastor, para ele. Exato. Então, assim, conflitos na mente todo mundo tem. Agora, qual é a origem desse conflito? Se é psicológico, se é falta de vitaminas, se ideias se repetem na cabeça, é falta de vitaminas, pode ser lombriga, verme. As pessoas não dão valor a isso. Às vezes a pessoa está com depressão, o cara chegou para mim cheio de depressão. Não tem motivo nenhum para ter depressão. É novo, bonito, casado. E aí eu disse, isso é lombriga. Lombriga é verme, isso é verme. Pois faz o seguinte, você vai tomar remédio de verme e vai tomar um caldo de cana por dia. Vamos aceitar o desafio? Certo. Qual o remédio? Eu passei 2 remédios para ele. Um da farmácia, aquele que toma, né? O pessoal proibiu falar o nome. E o outro do mato. E a vitamina que ele ia tomar era caldo de cana. Ele disse, não tem problema, eu vou para o trabalho, tem um caldo de cana. Eu digo, pronto, aquele puro com limão. Todo dia ele começou a tomar um caldo de cana. Gente, em menos de 30 dias ele estava renovado. Porque o caldo de cana tem tudo, né? O caldo de cana tem silício. Exato. Você acertou. É o segundo remédio. Eu passei o segundo, para ele que é mais fácil. E aí, esse segundo aí ajuda. Esse primeiro também ajuda muito. E aí, ele não tinha motivos. A solidão, às vezes, ele não tinha motivo para ficar triste. Porque ele era jovem, saudável. Não tinha assim motivo, não foi abandonado pela esposa, não. Era da cabeça dele. E o caldo de cana. Então, nesse caso aí, era fraqueza com lombriga. E o outro às vezes espiritual. No caso, né, espiritual. A rapadura preta eu tenho aqui em casa, é melhor do que açúcar 1 milhão de vezes. Melhor do que açúcar mascavo. Rapadura preta, aquela que tem gosto de, né, aquela pura, que foi proibido o Brasil fazer porque a Alemanha patenteou a rapadura preta. A Alemanha
Ela disse que foi ela que criou a rapadura preta. Tudo bem, quem é que vai dizer não, né? Aí foi proibida a rapadura preta. Alguns fazem aqui no Nordeste escondido. Aí tem mastruz com leite, cimento de abóbora, né? No caso dele, era a falta de alguma vitamina. E também verme, porque as vermes consomem os minerais. Lítio, por exemplo. Nós temos lítio, ouro, prata. Mas o que acontece? As vermes consomem. E eu passei uma vitamina bem fácil para ele. E poderia passar outras, como eu já passei para outras pessoas, como lama de água de coco. Lama de coco, chamado copra. Né? Olha. O caldo de cana é ótimo para vencer e às vezes verme. Um dos vermes que dá mais depressão, sabe qual é? É cândida. Mas a cândida não dá mas dá na cabeça também. A cândida, a herpes, dá na cabeça. Aí a pessoa fica com o nome da ciência inflamação do córtex. O córtex é as tripas cerebrais. Aí ela fica com inflamação, aí gera depressão, entendeu? Mas assim, vamos tomar remédio, Diadol, Diazepam, tome, quiser tomar, tome. Mas vai ficar inutilizado, né? Seja o teu alimento, o teu remédio. Será que isso ainda vale ou já foi tirado? Né? É claro que a induta bebaqueca, a babaqueca não quer que você faça isso. A bacaqueca, a indupa bagaqueca, o que é isso? Eu estou falando em latim, velho. Estuda latim, meu irmão. A induta bagaqueca, ela quer que você se entupa de comprimido, bota por baixo, por cima, no meio. Porque eles vendem comprimido. A induta bagaqueca. Mas tem a farmácia de Deus. Só se a gente tiver muito horrível, aí a pessoa usa, né? Entendeu? A pessoa usa, tem que usar, senão se mata, né? Aí eu vou dizer para você, eu fui o primeiro da internet de dizer que os vermes dominam a mente da pessoa. Foi o primeiro, pode olhar as datas dos vídeos. E vou dizer mais. O faraó dizia que todas as doenças do ser humano é produzido por vermes. Aqueles faraó, não é esses outros, aqueles que construíram as pirâmides. Então, se uns caras daqueles estão dizendo isso, eles têm um pavor de verme, até para a mulher dormir com o faraó tem que passar 6 meses fazendo limpeza. Então ele tem algum requisito. Porque as pessoas estão enchendo de depressão, a imunidade está descendo, aí as pessoas estão tomando velhice na veia, entendeu? Velhice, 10 anos cada velhice na veia, né? E aí as pessoas não estão comendo mais nada natural. Até o mel mesmo, pronto, eu trouxe muito mel lá do Tocantins. O melhor mel do Tocantins e da Bahia. Melhor mel, Tocantins e Bahia. Eu tenho mel do Tocantins e mel da Bahia. O cara comeu uma colher de mel, meu amigo, o cara vira um gigante. A não ser que a pessoa tenha algum problema de açúcar, mesmo tendo, a pessoa come um pouquinho. Entendeu? Então, coma as coisas mais natural possível. O mel da Bahia é muito bom. Quando eu passo ali, Feira de Santana, vou descendo, tem uns mel tão bom ali naquele lugar, né? Agora, Tocantins, mel de laranjeira é o melhor que tem, né? Se a pessoa comer uma colher de mel todos os dias, ele tem energia para tudo. Mas tem que tirar a lombriga. As lombrigas estão acabando com o ser humano. Não é porque o ser humano está se enchendo de lombriga. Porque ele está comendo tudo falsificado, não tem mais nada. Até a cebola, eles estão tirando até o ácido da cebola. O ácido da cebola, sabe por que eles estão tirando o ácido da cebola? É porque a pessoa fica chorando. Não, é porque o ácido da cebola mata a lombriga. Olha, na minha cidade, pastor, produz muito mel. Qual é a cidade? A Bíblia fala comer muito mel. Não é mel, é muito. Muito mel não é bom. E outra coisa, a amarga, né? Tudo que é muito faz mal. Você sabia que até água faz mal? A pessoa que toma muita água e os rins não dão conta, aí a pressão sobe e o cérebro incha. Tem gente que morre de beber água.
É. Maracás, Bahia. Não estou falando a você, olha. A Bahia, ela ali perto de... A Bahia produz muito mel bom e queijo. O melhor queijo que eu já comi foi da Bahia, ali perto da... como é o nome que produz energia? O melhor queijo que eu já comi foi dali. Itaipu. Não, Itaipu é lá embaixo. Não, como é o nome que produz energia na Bahia? Hã? Deixa eu ver. Itaipu é lá embaixo. Qual é a cidade que produz energia na Bahia? Aí, depois dessa cidade, vindo para Pernambuco, aí tem uma produtora de queijo. Uma fabricazinha lá no meio do nada. E aí, meu amigo, aí pensa num queijo bom e barato. Não, é a cidade de... Gente, pelo amor de Deus. Aqui produz energia. É lá perto de... Aí eu passo toda vez lá que a gente desce pro Pernambuco a gente sobe, aí passa por lá. A estrada é muito boa. A estrada é aquela estrada que você passa 2 horas sem ver nada. O nome da cidade, da Bahia, que produz energia. Itaipu é lá embaixo, no Paraná, né? E na Bahia é a cidade de... eu vou ver agora. Espera aí. Cidade da Bahia que produz energia. Pronto. Cadê o nome? Não. Hidrelétrica. Paulo Afonso, gente. Paulo Afonso. É a cidade de Paulo Afonso. Você vindo para o Pernambuco, o lado esquerdo tem uma fábrica de queijo que é a melhor que eu já comi. Vence os queijos da Europa. Assim que você sai de Paulo Afonso, anda mais ou menos 50, 60 quilômetros, aparece a fábrica, não sei de que, tem uma vaca bem grande. E mel ali é ótimo. Eu acho que é sertão, né? Tem muito mel bom. Naturaba. Ok? Tá bem respondido o sonho? Então, essa rã aí é um espírito. Você vai ter que se resolver com esse espírito. O seu pai e a sua mãe, eu não sei se você falou se eles são vivos ou não. Independente deles ser vivos ou mortos, o seu pai representa o seu espírito. E a sua mãe é a sua carne. Ok? Aí esse sapão aí é um espírito. Eles são vivos, pastor. Pronto. Então, esse sapão aí é um espírito. Aí esse espírito tudo indica que pode ser hereditário, por causa do tamanho. Porém, pode ser uma macumba que alguém fez para eles e pegou na família. Esse espírito aí, ele é de brutalidade e ignorância. O sapo e a rã. A rã é de perversidade, safadeza, essas coisas. A rã, ela muda um pouquinho do sapo. O sapo está muito ligado à brutalidade, à ignorância. E a rã, pervertido, pervertidade. Eita, é porque eu falo tanto de alemão que esqueci de falar brasileiro. Olha, o cururu, o sapo cururu é uma coisa nos sonhos e a rã é outra. O sapo cururu ou é demônio ou é homem. E a rã ou é demônio ou é mulher. Aí o sapo cururu trabalha como? A parte negativa do sapo cururu é ignorância, brutalidade, né? E pode ser uma pessoa entrona. E a rã, ele trabalha em cima de perversidade. E pode ser macumba também. Era uma rã, pronto. Então trabalha em cima da área sexual, trabalha em cima daquilo que se acha pervertido. E o cururu, em cima de brutalidade e ignorância. Os dois espíritos, eles trabalham em cima de relacionamento, porque não tem pescoço.
Todo animal que não tem pescoço é um animal de difícil relacionamento. É perversão. Exato. A perversão é tanto sexual como religiosa. E pode ser uma macumba também, um feitiço. Então, terminando esse sonho, a rã estava subindo pela parede do quarto, é a estrutura da família, estrutura da vida pessoal. E pulava em cima do seu pai e sua mãe, que estava deitado na cama. Aí seu pai pegava a rã e jogava pela... Esse sonho tem uma parte boa, que é a parte que seu pai defende você. É uma parte que seu pai defende você. O cururu, na vida material, ele não é mau. Tem até uns cururus que são legais. Aqui em casa mesmo tem um cururuzinho que eu jogo ele fora, ele volta, eu deixei ele aí. Ele aparece meia-noite, ele anda por ali, bem pequenininho. Quando ele tiver grande, tem que jogar fora, né? Então, tem que ver isso aí. Um cururu entrando, é porque o demônio está entrando uma macumba. A rã também. Existem sonhos bons com cururu? É muito difícil ter sonho bom com cururu. Se tiver, eu desconheço. Mas é difícil, não é como inseto, não. O cururu tem uma parte boa também. Inseto é que não tem parte boa, só a abelha, né? E a rã pode ser mulher e o sapo pode ser homem. Entendeu? Exemplo, pastor, eu sonhei com um sapo na cama. Sapo é homem, ou uma macumba. Eu sonhei com a rã na cama. Rã é mulher, ou um espírito. Aí, uma intervenção. Tá onde o cururu tiver, ele está intervindo naquilo ali. Ok? O fato de você ficar com nojo da rã mostra que é ruim. Intervindo. Obrigado. É porque eu falo tanto alemão que esqueci de falar brasileiro. Obrigado por ajudar, intervindo. No caso, você ficava com nojo da rã porque era muito feia. É espírito. Ou é espírito ou é alguém se metendo na tua vida. Todos os dois pode significar isso aí. Agora, se tiver mais detalhe, o fato do seu pai pegar ela e jogar, isso mostra que seu pai é forte, o seu espírito é forte. E ele percebia que eu via. Ótimo, essa parte aí dele pegando e jogando fora é bom. Porque tem sonhos ruins que fica bom e tem sonhos bons que ficam ruins. O sonho bom. Pastor, sonhei com uma mulher bonita, branquinha, dos cabelos pretos, olhando para mim pela janela. Certo, esse sonho foi essa semana aí da irmã, ela contou ao vivo. E ela olhava pela janela do banheiro, certo? Vida pessoal. Ela era branquinha, nariz bonito, coisa bem bonitinha, e tinha um cabelinho pretinho, certo? E ela tinha um passarinho na mão, certo? Até aí tá bom, né? Ela estava olhando pela janela do banheiro. Aí começa a ficar ruim. Você está sendo observada. Aí, de repente, essa mulher linda, maravilhosa, do cabelo pretinho, toda branquinha, no nariz bem bonitinho, pegou o passarinho que estava na mão, certo? E comeu. Arrancou a cabeça do passarinho. Veio, pronto. É um demônio. A jogada. E sabe o que é esse demônio? É Lilith. É a chamada Lamia. É Lamia, ela sempre se apresenta assim. Aí veja aí, Lamia Joilson de Assis. O cururu é muito bom, né? O cururu e a galinha é muito bom, protege as pessoas no mundo da matéria, né? Protege contra escorpião. A galinha, o lugar onde tem galinha não tem escorpião. O escorpião se esconde. Um sítio que não tiver galinha, né? Ok? Tá bem explicado? Para qualquer coisa você coloca aí, sonhar com cururu, Joilson de Assis, sonhar com rã, Joilson de Assis.